nós temos três níveis aí básicos que nós precisamos seguir quando falamos de antimicrobianos, que é o quê? O nível apropriado, que é você vai administrar aquele antíbico com a sua susceptibilidade in vitro, né? Então, você vai lá, faz os testes microbiológicos e verifica qual é a sensibilidade daquele antimicrobiano frente àquele micro-organismo. Você isola aquilo ali e você sabe qual antimicrobiano utilizar. Isso é o básico que nós precisamos fazer, que nós sabemos que ainda não é feito, que a gente precisa ficar, né, ainda trabalhar nesse básico. A gente está falando de algo que é lá, situação ótima, mas muitas vezes a gente não faz nem o básico. O adequado seria o quê? Cara, agora que eu sei que eu tenho aquele antimicrobiano, aquele germe, e eu tenho aquele antimicrobiano que é específico para ele, a gente vai fazer o quê? O adequado é você entender qual que é o fator de penetração daquele antibiótico naquele local. Então, se é uma infecção de tecido mole, se é uma infecção de pulmão, se é uma meningite, eu preciso entender que esse fármaco ele precisa chegar nesse local. Então, eu preciso conhecer um parâmetro farmacocinético, que é o fator de penetração. Ele chega naquele tecido ou não? Então, a gente tem que entender isso. A gente tem vários estudos relacionados a isso também. E o ótimo, que é o foco da nossa conversa hoje, seria, além de você ter a susceptibilidade, você fazer a questão da análise de penetração, você otimizar essas doses de acordo com os modelos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Esse é o nosso objetivo quando a gente fala de otimização de dose, de otimização antimicrobiana. É você usar modelos matemáticos para prever as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas e obter a melhor resposta sem ter toxicidade para esse nosso paciente, tá? Se a gente fizer uma analogia, aí 70% dos pacientes em unidades críticas usam antibióticos. E esses pacientes, eles têm inúmeras mudanças fisiológicas que alteram como o fármaco vai se comportar nesse paciente. Logo, esse paciente, ele não tem ele não pode receber aquela mesma dose do que um paciente saudável. Ele tem mudança do volume de distribuição, ele tem mudança do clearance, ele tem mudança do tempo de meia-vida, ele tem mudança na absorção, ele tem mudanças em todos os processos fisiológicos. E isso, gente, vai gerar problemas. Aqui tem um estudo mostrando a mortalidade por todas as causas relacionadas à infecção em pacientes críticos, que aumentam quando você tem uma terapia antimicrobiana inadequada. Aqui, olha só uma revisão, quando você tem uma otimização e quando você tem uma terapia que não sofre otimização. Os índices, eles são totalmente, né, diferentes, as porcentagens ali de resposta que você vai ter. Então, veja o quanto você está trabalhando com redução de custo e salvando vidas, quando você consegue usar as abordagens de maneira adequada para otimização dessas doses. Esse é o nosso objetivo, a gente precisa entender essas características, e é por isso que a gente vai ter que otimizar, para diminuir mortalidade, para evitar complicação, para reduzir os dias de internação em UTI, para alcançar a erradicação desses germes, diminuir a possibilidade de resistência ao tratamento. Tudo isso a gente vai conseguir quando a gente consegue fazer uma otimização de maneira adequada, utilizando as ferramentas adequadas para a gente poder fazer isso, certo?